Vocês, esperamos que vocês estejam aí se protegendo, se cuidando e com muita saúde e em paz. Essa semana que se encerra hoje foi instituída pela Secretaria de Educação de Resende como uma semana da solidariedade. A gente tem ouvido muito, falar sobre a solidariedade, gestos de solidariedade, mas aí a gente para e se pergunta, o que é solidariedade? Solidariedade é uma palavra que reflete muito sobre o outro, sobre o cuidado com o outro, se colocar no lugar do outro. E nessa semana a gente buscou aqui fazer várias reflexões que nos levássemos a pensar sobre esse assunto, Porque a solidariedade, ela tanto pode ser através de grandes gestos, grandes campanhas, como simplesmente num gesto de ouvir, de escutar, e de prestar atenção ao que o outro quer nos dizer. É bom lembrar aqui também que a solidariedade, ela começa na família. O primeiro lugar onde nós devemos ser solidários, praticar a solidariedade é dentro das nossas casas, com a nossa família, se estendendo pela igreja, pela escola, pelas ruas, pela vizinhança, em todos os lugares onde a gente estiver. Como um gesto de solidariedade também, nós viemos aqui apresentar para vocês hoje um vídeo onde a doutora Suelen Silva, que é uma médica pediatra, vem falar um pouquinho pra gente. E logo a seguir, nós vamos colocar um link com um link para vocês responderem um formulário pra gente a respeito desse assunto, tá bom? Contamos com vocês, que vocês possam aproveitar bastante esse vídeo e logo em seguida responder. Boa tarde a todos, eu sou a doutora Suelen Silva, eu sou pneumologista infantil e hoje, a pedido da Escola Municipal Jardim das Acácias, eu vim conversar um pouquinho com as famílias e com as crianças em relação às doenças respiratórias no inverno, tá? Então, no inverno é a época que as crianças que têm já problema respiratório, como asma, bronquite, rinite, essas crianças vão ter mais chance de ter crise, de entrar em crise. Por isso que é importante a gente fazer a prevenção, E como é que a gente faz a prevenção de um resfriado, de uma gripe? Então, o principal a se fazer é o quê? A gente manter essa criança saudável, com uma boa imunidade. E como é que a gente faz isso? Principalmente em época de coronavírus, o principal, acho que todo mundo já sabe, é o quê? É o distanciamento social. Então vai cada um ficar na sua casa, com a sua família, eu não vou visitar o meu vizinho que está doente, eu não vou visitar o meu familiar que está doente. Então, em época de coronavírus, a gente não pode visitar ninguém que esteja doente. Esse é o ponto principal, é fazer o distanciamento social. A segunda coisa é o quê? A lavagem das mãos. Por quê? Os vírus, as bactérias, os bichinhos, eles ficam todos na nossa mão. Então, todo momento que a gente lembrar, a gente tem que ir lá lavar a mão. Antes de se alimentar também, então antes de almoçar, tomar café, jantar, a gente precisa também fazer a lavagem correta das mãos. E você sabe como é que faz para lavar a mão certinho? A gente precisa lavar a mão com água e sabão e ficar esfregando a mãozinha por pelo menos 30 segundos, Então, a lavagem das mãos também é super importante para a gente prevenir tanto o resfriado, quanto a gripe, quanto um quadro de crise, de rinite, tá bom? Uma outra coisa importante que a gente precisa fazer é manter uma alimentação saudável para as crianças. Então, as crianças precisam comer frutas, legumes, verduras, evitar as frituras, os refrigerantes, porque tudo isso é muito prejudicial para a criança. Outro ponto importante e bem legal de lembrar é a hidratação. A gente tem que manter as crianças hidratadas. E como é que a gente faz isso? Oferecendo água o tempo todo para a criança, Isso também é super importante. Então, um outro ponto fundamental é, se a gente precisar ir na rua, com as crianças, a gente precisa usar o quê? Usar a máscara, Então, a gente precisa usar a máscara de proteção para sair de casa, para a gente nos proteger e proteger o próximo também.
Lembrando que quem que deve usar máscara? As crianças com menos de 2 anos de idade, elas não precisam usar máscara. Agora, as crianças com mais de 2 anos de idade, aí sim elas precisam usar máscara. E aí, toda vez que for sair de casa, a gente também precisa usar máscara nas nossas crianças. E a gente precisa informar também, contar para as nossas crianças o que está acontecendo. Então, contar que a gente está vivendo numa pandemia, que tem um bichinho nas coisas, no ar, e por isso que é importante a gente lavar as mãos, por isso é importante a gente usar máscara se for sair de casa, tá bom? Então, a conversa dos pais com os filhos é super importante também para a prevenção, tanto do resfriado, quanto da gripe, quanto da prevenção do coronavírus, tá bom? Eram essas as informações que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Um beijo!